Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo passado a gente deu uma sobrevoada sobre o conteúdo do nosso curso, falamos um pouco sobre o que a gente vai ver em mecânica dos fluidos e termodinâmica e discutimos um pouco mais geralmente sobre o escopo da termodinâmica, certo? E agora nós vamos realmente começar a nossa discussão sobre esse assunto. Nós vamos começar definindo alguns conceitos fundamentais com o objetivo de chegar no conceito de temperatura. Como nós podemos definir temperatura? Que é um conceito que nos parece muito familiar, mas a definição formal, se vocês pararem para pensar como vocês definiriam temperatura, é um pouquinho mais complicado do que parece, mas não muito complicado. Bom, nós vimos rapidamente que a gente pode definir a termodinâmica como um ramo da física que estuda os processos de fluxo de energia entre diferentes partes do universo. Certo? Enquanto houver alguma inhomogeneidade no universo, vai haver um fluxo de energia para tentar uniformizar. E é isso que a termodinâmica vai estudar. Então, vocês têm que pensar no universo como um todo, é uma coisa enorme, e nós podemos separá-lo em partes, e é claro que a parte que a gente pretende estudar, a gente dá um foco especial e é o que a gente chama do nosso sistema. Então, por exemplo, se eu quero estudar as mudanças climáticas no planeta Terra, então o planeta Terra vai ser o que eu vou chamar do meu sistema. Então isso aqui é o meu sistema, e aí eu tenho que olhar o que interage com o meu sistema, o que troca energia com o meu sistema, que seja relevante para a questão climática, que é o que eu quero estudar no meu exemplo. Bom, no caso, então, eu tenho o Sol, certo? O Sol certamente é muito importante porque emite radiação, troca essa quantidade imensa de calor com o planeta Terra, então o Sol faz parte da vizinhança da Terra, que eu tenho que levar em conta no meu estudo. É claro também que existem outros planetas ao redor da Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, todos os outros planetas do Sistema Solar, existem outras estrelas, existem outras galáxias além da Via Láctea e etc. Mas, para o clima na Terra, que é o meu objeto de estudo no meu exemplo, esses outros objetos astronômicos não são importantes. Então, para todos os efeitos, nesse caso que eu quero estudar, o meu universo todo é o Sol e a Terra. Eu posso desprezar esses outros corpos que não têm nenhum efeito sobre o objeto que eu quero estudar. Então, nesse caso, o meu universo é o Sol e a Terra. É realmente como se só existisse o Sol e a Terra. E a Terra é o meu sistema. E o Sol é a vizinhança do meu sistema que troca energia com ele. Certo? Essa que é a ideia da definição de um sistema. E aí, sempre que você definir o seu sistema, é uma definição arbitrária, mas você define o sistema, então você tem que entender o que é a vizinhança do seu sistema, quais são os outros corpos que interagem com ele, que têm uma interação relevante. Bom, como nós dissemos, eu apelei para a intuição de vocês que o fluxo de energia vai sempre acontecer até que o sistema se uniformize, o universo se uniformize, certo? Então, o Sol emite energia para a Terra, porque o Sol está a uma temperatura muito maior, mas à medida que ele emite essa energia, ele perde um pouco diminui a temperatura dele, certo? E a tendência é que a situação se uniformize. Então, sempre existe essa tendência à uniformização que a gente pode postular e elaborar em um conceito que seja axiomático, seja um conceito fundamental da termodinâmica, que é o conceito de equilíbrio termodinâmico. Então, o ponto central é que todo sistema isolado, que não interage com nada mais, tende a um estado em que suas propriedades não se alteram mais com o tempo. E esse é o estado de equilíbrio. Um bom exemplo disso é essa simulação aqui de um gás. Então, o que vai acontecer? Bom, isso aqui é um recipiente que está vazio por enquanto, mas eu vou agora mesmo bombear uma certa quantidade de gás para dentro desse sistema e vocês vão ver o que vai acontecer. Veja bem, aí está uma certa quantidade de gás,
E vocês veem que essa situação claramente ainda não é homogênea. Ainda não há uma uniformidade aqui, existe muito mais gás aqui do que aqui. Mas rapidamente essas partículas do gás se espalham e não tarda muito, atinge-se uma situação em que essencialmente todas as regiões desse recipiente são equivalentes, em média, certo? Então é isso que se quer dizer que com o passar do tempo o sistema tende a uma situação de equilíbrio. Esse é um exemplo muito concreto. Então se eu pego o gás e eu sacudo, eu vou alterar o estado de equilíbrio, mas com o passar do tempo ele vai adquirir uma nova situação de equilíbrio. Essa é sempre a tendência dos processos dos sistemas termodinâmicos. E nesse equilíbrio, por definição, toda mudança interna do sistema cessa em nível macroscópico. Então eu não vejo mais a configuração do gás se alterando, ele fica estático. Certo? Isso simplifica demais, essa situação de equilíbrio simplifica demais a maneira como a gente pode lidar com esse sistema. Porque como vocês viram ali na simulação, esse gás é formado por várias partículas. Se eu tentasse descrever esse sistema seguindo aquelas partículas, seria uma tarefa hercúlea, impossível, de fato. Nem com os computadores mais potentes nós conseguiríamos resolver todas as equações envolvidas ali. Mas na situação de equilíbrio, aquela situação que parece complicada se simplifica drasticamente, porque aquele sistema em equilíbrio pode ser descrito por poucas variáveis de estado. Poucas propriedades bastam para descrever aquele sistema completamente. Então, para eu descrever um gás em equilíbrio, eu não preciso falar quais são as posições de todas as partículas dentro daquele gás. As posições e as velocidades das partículas não são necessárias para definir o estado de um gás em equilíbrio. Basta eu dizer, por exemplo, qual é a pressão sobre as paredes, o volume do gás, a massa da substância, eventualmente a magnetização, se essa substância for magnética, tiver propriedades magnéticas, quer dizer. Ou seja, algumas poucas propriedades bastam para descrever um sistema termodinâmico. E é isso que faz com que a termodinâmica seja possível, seja viável. Você pega um sistema que tem uma estrutura interna muito complicada, mas você consegue descrevê-lo de maneira muito simples no equilíbrio. Vocês conseguem pensar em mais alguma variável de estado que não esteja listada aí? Pausem esse vídeo e pensem um pouquinho, porque tem algumas outras variáveis de estado, e principalmente uma que certamente vocês conhecem. Dá um pause aí e pensa um pouquinho. Eu estou falando da temperatura do gás. Certo? A temperatura é também uma variável de estado. Então, a temperatura é uma propriedade do sistema termodinâmico quando ele está em equilíbrio. Eu posso falar que aquele gás em equilíbrio tem uma temperatura. Mas o que é a temperatura? Né? Eu joguei para vocês isso, que a temperatura é uma variável de estado, mas como que a gente pode definir essa temperatura? Ou como que a gente pode falar de temperatura? Sem uma definição formal, certo? Muitos de vocês vão ter a concepção de que a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas. E isso não está completamente errado, mas a gente vai ver melhor mais para frente exatamente o que isso significa. A questão aqui, como eu estou dizendo, é que a termodinâmica não se preocupa ou não se ocupa dessa descrição microscópica do sistema. Então a termodinâmica, que inclusive foi elaborada lá no século XIX, em que a teoria atômica não estava nem ainda totalmente estabelecida, estava sendo desenvolvida, então a termodinâmica ela não tem essa perspectiva microscópica, ela tem uma perspectiva macroscópica. Então a questão aqui é como a gente define temperatura do sistema sem apelar para esse conceito microscópico dos átomos, de moléculas e etc.
Para isso, nós vamos usar a chamada Lei Zero da termodinâmica. É um fato empírico, por isso que adquire o nome de lei, e é ela que vai permitir que a gente defina a temperatura.